Capítulo 9. Minha moradia em Renascer. Percorrido nosso trajeto, acercamo-nos de um aconchegante bairro na periferia da cidade de Renascer. O conjunto habitacional lembrava uma pequena vila, onde moradores conhecidos compartilhavam uma vivência agradável e cooperativa. O bairro era formado por diversas casas pequenas e modernas, em tons claros que variavam do bege ao branco. Assim que chegamos, fomos saudados pelos moradores próximos, que acenavam amavelmente, desejando-me boas-vindas. Caminhamos alguns metros pelo calçamento, até que David apontou a residência que nos abrigaria, dizendo: "Essa será sua nova morada, Savi. Ficarás aqui por enquanto, junto de Jade. Procuramos alocar os recém-chegados com irmãos que estejam aqui há mais tempo, para que se auxiliem mutuamente na adaptação. A residência é pequena, com 2 quartos e uma sala multiuso, que inclui estar e espaço para refeições leves. Em Renascer, superamos a necessidade egóica de expressar superioridade por meio de imóveis luxuosos. Entendemos que uma habitação simples e funcional é suficiente, pois cumpre bem a função de nos abrigar e confortar. Deixamos as suntuosas obras para nossa coletividade, enaltecendo instituições, praças, edifícios de trabalho e aeroportos. Trazemos como cultura primordial a simplicidade e a otimização do tempo em prol do progresso espiritual." Concluiu David, em tom leve e ameno. As explicações de David reavivavam-me a memória da cultura terrestre, na qual indivíduos se lançam a construções grandiosas para refletir a abundância de seus recursos e, por que não dizer, sua própria importância. Infeliz mentalidade que se espantaria ao deparar-se com a singeleza dos planos elevados, onde a verdadeira glória se pauta na grandeza das virtudes que já se possui. Enquanto me aprofundava em minhas reflexões, David convidou-me a entrar, junto com Jade, minha anfitriã. Ela disse gentilmente: "Esteja à vontade, Savi. Seu quarto já estava preparado para recebê-lo. Aguardávamos você desde seu desencarne. Espero que sejamos companheiros unidos e solícitos. Prezo por nosso bom relacionamento." "Claro, Jared", respondi em concordância. "Espere o mesmo de minha parte. Creio que não sustentamos o ultrapassado preconceito dos sexos, ainda presente na Terra, onde seria um contrassenso, se não absurdo, um homem e uma mulher habitarem sob o mesmo teto sem possuírem laços afetivos carnais. Sim, esqueça os preceitos obsoletos da fisicalidade. Compreenda que a alma não se estrutura dessa maneira. Não temos a divisão entre homem e mulher como nos corpos materiais. Possuímos aparência etérica masculina ou feminina, mas, a nível de alma, temos atributos semelhantes em ambos os sexos. Estamos liberados dos desejos carnais que, na matéria, nos induziriam à exacerbação da sexualidade. Assim, nossa união dispensa tais preocupações. As almas em nosso plano unem-se pelo divino afeto, que nasce nos fulcros luminosos do espírito, um amor sublimado por sentimentos elevados, que há muito abandonou o desejo rasteiro. Também possuo um companheiro que atualmente habita as zonas mais densas do astral. Portanto, estamos em patamar semelhante. Não se envergonhe nesse sentido, finalizou Jade compreensivamente. Feitas as ponderações, nós 3 adentramos a aconchegante moradia. Tons claros pintavam as paredes, adornadas por quadros leves e simpáticos instalados por Jade. Algumas plantas no jardim dos fundos traziam à residência uma atmosfera purificada e pacífica. Tudo era muito bem organizado e cuidado. A sala e a cozinha eram integradas, com um grande vitral que oferecia vista para o exterior, permitindo abundante iluminação natural e tornando os ambientes acolhedores. Havia também, na sala, uma espécie de televisor, semelhante aos da Terra, que projetava imagens holograficamente. Ele transmitia canais de planos mais baixos, noticiando os acontecimentos da Terra ou sinais locais, informando sobre as atividades em Renascer. David informou-me que alguns moradores tinham permissão para acompanhar companheiros encarnados por meio do dispositivo, captando imagens das principais atividades dos entes queridos na matéria densa, em momentos específicos, como casamentos, por exemplo. Isso era magnífico. Contudo, enfatizou que tal privilégio era concedido a poucos, especialmente aqueles que já dominavam suas emoções e não se abalariam diante das surpresas que tais parentes poderiam trazer. Quanto à cozinha, era um ambiente simples,
com uma bancada de pedra clara e brilhante, onde tomaríamos nossas refeições. De modo geral, a alimentação em Renascer era variada, conforme os hábitos cultivados pelos habitantes, como David me explicara. Muitos se alimentavam de sucos nutritivos, extraídos de plantas e água submetidos à intensa luz solar. Outros já eram capazes de suprir suas necessidades nutricionais diretamente da atmosfera, num processo similar à respiração. Eu e Jade pertencíamos ao primeiro grupo. Fui então conhecer meu quarto, que muito me agradou por seu design moderno, com uma generosa janela vitrificada voltada para o florido jardim do quintal. Não havia necessidade de guarda-roupas para aqueles que dominassem a técnica da plasmagem consciente de vestes. Contudo, havia modelos de vestimentas disponíveis que podíamos copiar mentalmente, replicando suas formas e detalhes com a força do pensamento. O pensamento é uma força ativa nos planos sutis da criação, capaz de movimentar a matéria astral, agregando elementos e conferindo-lhes forma, textura, cor e odor. A plasticidade da matéria astral é impressionante. Estávamos, portanto, alojados numa vila simpática e confortável. Sentia muita paz em minha nova residência. David, percebendo que eu já estava ambientado, deu-nos algumas orientações. Pois bem, companheiros, deixarei vocês por enquanto. Amanhã, encontro-os novamente para novas atividades. Preocupe-se em descansar, Savi, e obtenha mais informações sobre a colônia com sua colega Jade. Até amanhã, finalizou David simpaticamente. Despedimos-nos do venerável mestre David e ficamos a sós em nossa residência. Jade aproveitou o momento para compartilhar um pouco de sua história pessoal. Creio, Savi, que de agora em diante seremos amigos e confidentes. Portanto, considero oportuno compartilhar contigo um pouco de minhas experiências no plano físico antes de meu retorno à pátria espiritual. Assim como você, desci ao plano terrestre após estudos e preparação em Renascer, com o propósito de ser referência espiritual para aqueles que se aproximassem de mim. Desde que encarnei, à medida que me desenvolvia e ganhava idade, sentia uma crescente inclinação pela filosofia e espiritualidade. Movida por esse sentimento, busquei tradições disponíveis no continente europeu, especialmente o cristianismo, presente em nosso contexto. Fui uma mulher comum, mas muito ligada aos preceitos dessa tradição, seguindo Jesus e seus ensinamentos evangélicos. A prática desses valores na família e no contexto social transformou-me em referência para os irmãos do meu entorno. No protestantismo em que atuei, assumi posições de esclarecimento e assistência em minha comunidade, buscando orientar com conselhos que conduzissem os companheiros a posturas de caridade e benefício aos semelhantes. Na medida das minhas forças, sustentei os atributos superiores da alma. No campo afetivo familiar, desempenhei bem minhas funções. Fui mãe de 2 meninos e esposa de um homem que, infelizmente, rendeu-se às ilusões materiais, fazendo ruir nosso matrimônio ainda cedo. Meu ex-marido entregou-se ao vício do alcoolismo e aos prazeres desregrados em zonas de meretrício, obrigando-me, ainda jovem, a criar meus filhos sozinha. Na cultura europeia da segunda metade do século XX, mães solteiras eram aceitas com certa facilidade, de modo que não enfrentei grandes rejeições em meu contexto sociocultural. Todavia, educar e sustentar minha família sem a ajuda de um companheiro foi uma tarefa árdua e extenuante. Ainda assim, triunfei cumprindo meus deveres de modo honroso. Meus filhos, ainda encarnados, têm em mim um nobre modelo de conduta e alicerçam suas vidas sob a égide dos excelsos valores do amor, da humildade, do respeito ao próximo e da caridade. Apesar das agruras da jornada, soube suportá-las com o apoio da espiritualidade de nosso plano e cumpri valorosamente nossa missão de encarnar os valores que sustentam a transição planetária. Após meu desenlace, ocorrido pouco antes do seu, fui recolhida por nosso mestre David, que me recebeu com imenso júbilo e conduziu-me até aqui. Meu companheiro desencarnara antes de mim. Sei que ele ocupa as zonas de sofrimento lindeiras à crosta e, por enquanto, ainda não tive oportunidade de visitá-lo, mas aguardo permissão para vê-lo. Enfim, nem sempre a vida física se desenrola como gostaríamos. Todos trazemos sombras em nosso íntimo, mas elas que eclodem em certos contextos quando enfrentamos desafios. Alguns, infelizmente, sucumbem, adentrando profundos abismos de penúria,
levando largo tempo para seu refazimento moral. Concluiu Jade em tom sereno. Contemplava a feição emocionada de Jade. Seu olhar revelava uma dor ainda latente. Certamente, a saudade dos filhos e a lembrança do companheiro, caído em trevas morais, ainda lhe pesavam. Cada um compreende o fardo que é capaz de carregar. Naquele momento delicado, apenas me aproximei de minha nobre amiga e a confortei com um caloroso abraço. Ela prosseguiu. Agradeço tua solidariedade, Savi. É certo que estamos aqui para nos apoiar e seguir nossas jornadas de progresso. Mas isso nem sempre é tarefa fácil, especialmente quando temos entes tão amados na retaguarda, muitas vezes em condições de sofrimento, ponderou Jade, sensibilizada. Acenei afirmativamente à minha companheira. Entendia que o silêncio seria a melhor forma de caridade naquele momento sensível. Jade então finalizou. Deixemos esse assunto de lado. Já ocupei bastante tua atenção. Vamos nos concentrar no que nos espera por aqui. Preparemos uma nutritiva refeição para revigorar os ânimos. Afinal, amanhã teremos um dia valioso de aprendizados e descobertas. Concluiu Jade, rebatendo o clima de desânimo. Jade explicou-me que as refeições em Renascer eram preparadas pela cozinha central da cidade. Os técnicos responsáveis captavam elementos essenciais da natureza para o preparo do caldo nutritivo. Como adiantei, esse caldo era composto por extratos vegetais misturados à água, submetidos à infusão de raios de luz magnetizadores, capazes de imbuir a matéria sutil propriedades de alto teor energético nutricional. Assim, aqueles com corpo astral mais densificado, que necessitassem de refeições leves, deveriam se cadastrar no setor de serviços da cidade para receber diariamente suas porções de sopa alimentar. Minha colega preparou nossa porção do dia, colocando-a à mesa para nos alimentarmos. Enquanto isso, explicava-me a relação dos habitantes de Renascer com a alimentação. A demanda por sabores sofisticados, tão perseguida na vida terrestre, aqui é quase irrelevante, companheiro. As criaturas deste plano não mais sustentam os desequilibrados desejos da alimentação grosseira. Por aqui, trata-se de uma função meramente nutritiva, orientada pela necessidade do aparelho astral, nada além disso. É uma sabedoria ainda muito necessária nos planos densos da criação. Nesse sentido, muitos encarnados faliram. Corromperam seu psiquismo, buscando desregradamente a satisfação de desejos vis pela alimentação. Ao chegarem aos planos sutis, muitos estão em graves estados de perturbação devido aos abusos cometidos. O delicado aparelho físico, não suportando esses desmandos, incorre em desequilíbrios orgânicos irreparáveis. Não é à toa que encontramos tais irmãos em sofrimento nas regiões astrais lindeiras à crosta terrestre. Daí a extrema necessidade de equilibrarmos nossos desejos, direcionando-os às zonas mais altas da criação, para que não nos aprisionemos em cárceres de penúria, finalizou Jade pesarosamente. As ponderações de Jade convidavam-me a profundas reflexões, sobretudo sobre a extrema dependência que ainda sustentamos em relação aos sabores na fisicalidade. Não que devêssemos ignorá-los ou optar por alimentos insossos. Pelo contrário, alimentos saborosos são sempre bem-vindos. Todavia, muitas criaturas concentram sua vida mental essencialmente nesse aspecto, ocupando grande parte de seu psiquismo com esses elementos, ignorando as possibilidades de elevação consciencial ofertadas pela vida na matéria. Despertando do breve devaneio e retomando minha refeição, devo ressaltar que o caldo nutritivo estava delicioso. O preparo carinhoso dos cozinheiros de Renascer proporcionou-nos um momento agradável. Logo que terminamos, fomos ao quintal para um momento de descanso. Dali, contemplávamos o vasto céu azul de Renascer. As flores e plantas de jade proporcionavam uma atmosfera confortável, com toques aromáticos especiais. Percebia que o sol brilhava intensamente, mas não ardia como nas zonas quentes de nosso globo. Apenas nos iluminava calidamente, como se nos presenteasse com sua fulgurante presença. Nesse ínterim, minha companheira elucidou-me que o astro-rei brilhava constantemente no céu de Renascer, devido à nossa localização geográfica privilegiada, acima do planeta, a alguns quilômetros de sua superfície. Assim, não adentrávamos as zonas de obscuridade impostas pela rotação do globo em certas regiões. Tal fato era magnífico. Para os espíritos mais desvinculados da matéria, a presença de luz
em suas diversas expressões, tornava-se cada vez mais agradável e necessária. Mesmo os corpos astrais emanavam luminosidade em gradações crescentes. Na organização divina, quanto mais dilatada a consciência da criatura, mais luz ela deveria irradiar. O mesmo se aplicava aos ambientes elevados, que se tornavam gradualmente mais iluminados. Nessa ambiência calma e contemplativa, permanecemos por longos minutos, até que o sono veio me visitar. Embora eu tivesse abandonado o corpo denso, cujas necessidades de descanso são mais agudas, meu corpo astral ainda requeria um breve repouso. Jade também revelou que ainda precisava de um curto sono reparador. Ela me elucidou que a desperticidade da consciência permitia a gradual eliminação do descanso. Assim, seres mais evoluídos, como nosso mestre David, certamente permaneciam ativos por boa parte do tempo. Ingressando em meu confortável aposento, entreguei-me ao sono. Com um espírito sereno e pleno, imaginava-me num futuro repleto de ventura e crescimento, sedento por vivenciá-la.